Agora eu quero chamar a sua atenção para um outro chamado, outro dom ministerial, que é o dom do profeta. Esse dom ele tem características interessantes, porque muitas pessoas acabam confundindo o profeta na nova aliança com os profetas na velha aliança. Os profetas na velha aliança eram videntes. Evidentemente que o profeta na nova aliança, ele recebe revelações a respeito do reino de Deus, do reino espiritual, através de visões também. Não há nenhuma dificuldade nisso. As maneiras de Deus operar aos seus ministros, revelar as coisas, os conhecimentos, os recados, as mensagens de Deus, do coração de Deus para a igreja, elas são veiculadas através, normalmente, do ofício do profeta. E qual é, então, a diferença entre o profeta na antiga aliança, o profeta na nova aliança e, evidentemente, as pessoas que, mesmo não sendo profetas, podem profetizar? Eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto que se encontra no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, porque a partir do verso 8 nós vamos encontrar aí um episódio bem interessante. O apóstolo Paulo, ele chegou a uma cidade de Israel chamada Cesareia. Existem duas Cesareias, mas essa é a Cesareia de Filipe, onde morava, ele se hospedou na casa do evangelista Filipe, que havia sido escolhido como um diácono. Agora ele operava no ofício do evangelista. E você vai encontrar coisas tremendas, maravilhosas a respeito deste homem em outro capítulo, no capítulo 8 de Atos. Mas aqui, o apóstolo Paulo, viajando numa de suas viagens missionárias, ele vai a Cesareia e lá se encontra na casa deste homem, deste evangelista, que tinha 4 filhas que profetizavam. Veja bem, o texto é bem claro. Ele diz que as 4 filhas de Filipe profetizavam, mas não as chama de profetisas. E logo em seguida, o texto, o Lucas, que foi o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, ele traça a diferença e dá a informação. Nesta mesma ocasião, aparece lá um profeta chamado Ágabo. Este homem faz revelações muito exatas a respeito do futuro do apóstolo Paulo. Ele pega um cinto, o cinto de Paulo, e amarra, então revela para ele que ele seria preso ao chegar à cidade de Jerusalém, ele seria perseguido ali. Veja bem, as meninas de Filipe profetizavam, mas não eram profetisas. Ágabo, que na mesma ocasião estava na casa de Filipe, recebe de Deus a revelação sobre o futuro de Paulo. Este era profeta, ou seja, ele tinha o chamado do profeta. Por quê? E as meninas profetizavam porque elas não eram profetisas, porque elas não operavam nesse dom. Elas poderiam, no máximo, estarem enquadradas no texto da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 14, verso 3, que diz que o que profetiza, ele faz 3 coisas e abençoa a igreja. O profeta tem visões, mas pessoas que profetizam sem ser profetas normalmente ficam circunscritos, ficam limitados a 3 tipos de bênção para o corpo de Cristo: a edificação, a exortação e o consolo. Pode conferir. Então, estas meninas, as filhas de Filipe, elas profetizavam, mas não tinham o chamado profeta. No entanto, quando Deus quis dar um recado específico para o futuro do apóstolo Paulo, o que foi que ele fez? Ele chamou o apóstolo, chamou aquele a quem ele havia comissionado com este ofício, mandou o recado para Paulo. Por que esse recado era importante? Porque Paulo, embora ele fosse apóstolo, ele fosse profeta e fosse mestre, ele não era profeta. Por que Deus não mandou direto o recado para ele? Porque havia um profeta. Amém? Ele era mestre, ele era apóstolo,
e era também, ele exercia um outro ministério apostólico, mas ele não estava habilitado como Ágabo a receber a revelação de que precisava para o seu futuro. Ele ia chegar em Jerusalém, ia ser preso, ia ser perseguido violentamente e Deus quis antecipar a ele as coisas que iriam acontecer com ele. Portanto, o profeta na velha aliança era aquele sobre quem o Espírito de Deus, eis a grande diferença entre o apóstolo na velha aliança e o apóstolo na nova aliança. Todos nós que somos nascidos de novo, na nova aliança, após a ressurreição do Senhor Jesus, temos o Espírito Santo residente no nosso próprio espírito. Já o profeta na velha aliança, os profetas, os videntes, eles não tinham. O Espírito Santo estava apenas sobre 3 categorias de pessoas: os reis, os sacerdotes e os profetas. Essas 3 categorias recebiam o Espírito Santo sobre, mas não dentro de si próprios, dentro do espírito deles. Por quê? Estavam na vigência da velha aliança. Então eles tinham visões, eles tinham êxtase, eles operavam semelhantemente a um profeta na nova aliança, mas o Espírito Santo não estava fazendo residência, morada no coração deles. Esta morada, essa residência, ela só vem acontecer depois que o Senhor Jesus estabelece esse critério após a ressurreição. Que após a ressurreição, o Senhor Jesus encontra os discípulos, mas Tomé não estava nesse dia. No domingo, ele entra na casa com as portas fechadas e se apresenta aos discípulos. E eles creem. É nesse momento que a igreja do Senhor é oficialmente estabelecida, com o novo nascimento daqueles discípulos que conviveram com Jesus durante 3 anos e meio, mas não eram crentes ainda. Eles reconheciam a Jesus como o Messias, mas eles não tinham recebido ainda a porção do Espírito Santo para si próprios. Os discípulos até aquele dia, eles estavam vivendo debaixo da vigência da velha aliança e não eram ainda comissionados, nascidos de novo. Eram iguaizinhos aos profetas, aos reis e os sacerdotes. Eles não tinham o Espírito residente. Essa é a diferença básica entre um profeta da velha aliança e um profeta da nova aliança. Para que serve então o profeta? O profeta, o exercício da profecia, ele deve operar basicamente em 3 aspectos. O profeta deve conhecer e operar nos dons espirituais de palavra de conhecimento, de palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Então, todo profeta, na nova aliança, ele deve operar nos 3 ou em alguns desses dons espirituais. Lembra? Eu falei lá na apresentação, há dias atrás, que os dons espirituais são diferentes dos dons ministeriais. E aqui, o dom ministerial do profeta, ele opera em 3 desses dons espirituais. Ou seja, o Espírito Santo usa plenamente, quando quer, o profeta para transmitir os recados de Deus para o seu povo. O profeta é habilitado para trabalhar a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e no discernimento de espíritos. Se o profeta não tem essa habilidade, ele certamente recebeu outro chamado, mas não recebeu esta. As visões e revelações são próprias dos profetas. Ele trabalha com isso. Ele abençoa o corpo de Cristo com essas informações. Ele abastece os outros dons ministeriais mediante o conhecimento e as revelações que ele obtém no seu espírito por causa dessa habilidade que lhe foi entregue pelo Espírito Santo de Deus, pelo Senhor Jesus. Eu diria novamente,
Bem-aventurado é a congregação que tem também os profetas ou o profeta operando nesse ofício. Que ajuda tremenda, que ajuda extraordinária um pastor pode ter se ele dá o apoio necessário para que um apóstolo opere no seu rebanho e possa lhe estar abastecendo de informações preciosas para que o pastor possa dirigir este rebanho e possa fazer crescer, edificando o corpo de Cristo. Pense nisso. Se você recebeu um chamado deste tipo, considere que você precisa se preparar para isso, que é uma das coisas. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele tinha o chamado apostólico, mas ele só ingressou nesse chamado cerca de 14 anos depois. Então não tenha pressa, viu, meu querido ou minha querida? Se você recebeu um chamado ministerial desses que eu estou conversando, falando para vocês, então se prepare, porque pode vir tempos preciosos para a sua vida, desde que você saiba esperar com paciência aquilo que Deus já lhe deu. No próximo vídeo nós vamos conversar a respeito do evangelista. Se você não quer perder essas informações, inscreva-se no canal, no endereço aí de baixo, e até a próxima.